Nesse vídeo eu quero falar com você pelo menos de 3 motivos pelos quais pastores e líderes abandonam o seu chamado. Se você é cristão, se você frequenta a igreja, você conhece, dependendo do tempo que você esteja na igreja, várias pessoas que eram líderes e abandonaram esse exercício ministerial. Pastores que abdicaram da sua fé. Por que isso acontece com homens e mulheres que se dedicam à liderança? Por que homens que estão ali liderando ministérios de casais, de jovens, pregando o evangelho, são evangelistas, abandonam o chamado ministerial? O primeiro motivo que eu poderia falar para você seriam pessoas que, na verdade, não têm um chamado. É cada vez mais comum nas igrejas a gente perceber pessoas fazendo ações na igreja que não foram chamadas para fazer. Simplesmente porque desejam fazer aquilo, desejam cantar, desejam pregar, desejam liderar, e esse desejo, essa emoção que ele tem dentro dele, ele confunde com um chamado de Deus para a vida dele. É muito perigoso quando um líder ele está iludido com o seu chamado, está achando que foi chamado para fazer algo quando na verdade não foi. Existem muitas pessoas que estão ocupando funções equivocadas, estão ministrando em áreas e não deveriam estar nessa área, deveriam estar em outras áreas. É muito comum nas igrejas, e esse é um problema, por causa de uma necessidade. Faltou professor de escola bíblica dominical, faltou um professor para a salinha das crianças, faltou líder de jovem. O que é que se faz? Pega-se alguém e se coloca naquela função. Não se busca saber se aquela pessoa tem um chamado para aquilo, simplesmente se coloca. Por quê? Porque a ideia é que aquilo é um cargo que está vazio e que precisa ser ocupado. Só que dentro da igreja nós não podemos entender o chamado de Deus como um cargo, mas um chamado vocacional, uma vocação, um ministério a ser exercido. Então, antes de eu ir aceitar, me colocaram para trabalhar com crianças porque está precisando. Eu tenho um chamado para isso. O meu coração está queimando por isso. A minha vida é conduzida para isso. Antes de eu decidir ser o líder de jovem, por quê? Porque o cargo está vago, preciso de um líder de jovem, preciso de alguém para o louvor. Qual o meu chamado? A minha vocação é essa de estar no louvor? É essa de estar como líder? É essa de estar como pastor? É essa de estar como diácono? Quantas pessoas estão na igreja que têm um título, mas não exercem coisa alguma? Por quê? Porque ocupam um cargo, mas não possuem um encargo, um chamado, uma vocação ministerial. Esse, eu acredito que é um dos primeiros problemas que acontecem e que causam o desistir ministerial, o abandono da fé, o abandono do chamado de Deus para a vida de algumas pessoas, que nesse caso nem chamado possuem. O segundo motivo também é uma consequência, eu posso dizer assim. Quando eu estou exercendo algo que eu não fui chamado para fazer, o que acontece? Todas as vezes que eu me levanto para fazer alguma coisa, acontecerão perseguições, lutas, dificuldades, palavras contrárias, dedos apontados. A pessoa que não tem uma convicção de um chamado ou que simplesmente nem chamado possui, ela vai desistir. A falta de convicção de um chamado, isso vai gerar em mim também a falta de motivação, a falta de interesse, a falta de compromisso. Um líder que tem a convicção do seu chamado é um líder extremamente compromissado com esse chamado. E não desiste, não para, não retrocede. Você vê o exemplo do apóstolo Paulo, dezenas de perseguições, sofrimentos, dores e lutas. Mas ele diz no final, combati o bom combate, acabei a carreira. Ou seja, eu cheguei até o fim. E mais importante, chegando até o fim, guardando a minha fé. Então esse segundo problema ele é muito comum, é as perseguições, as lutas, as dificuldades que acontecem dentro das igrejas. Quantas pessoas você conhece na igreja, ou quem sabe até você mesmo, sofreram perseguição, injúrias e difamações? Quando na minha vida ministerial não existe uma convicção de chamado, essas dificuldades virão me fazer parar. Mas quando eu tenho uma convicção de chamado, aí você vai entender o que a Bíblia diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu chamado, o seu propósito, o seu desígnio. Quando eu estou dentro do propósito de Deus, tudo vai cooperar para o meu bem. Então eu entendo isso. Mesmo as dificuldades, mesmo as lutas, mesmo as difamações irão cooperar para o meu bem. Por quê? Porque eu caminho dentro de um chamado. Primeiro motivo, então, talvez a pessoa não tenha sido chamado para aquela atividade ministerial. Segundo motivo, dificuldades e perseguições durante a vivência ministerial. Terceiro motivo, eu poderia dizer que é a falta de habilidade. Muitos líderes conversam comigo nas minhas mentorias e durante os meus treinamentos sobre liderança e eles expressam algumas dificuldades. Por exemplo,
Ele disse: Samuel, eu não consigo comunicar um projeto de forma eficiente. Eu não consigo motivar as pessoas que trabalham comigo. E quando nós começamos a conversar, um dos motivos ou motivadores desses problemas é a falta de habilidade, ou de desenvolver uma habilidade específica, uma habilidade geral. E por que a habilidade é importante? Dentro da liderança, eu poderia dizer que a liderança está baseada em 3 pilares, que é o caráter, a vontade e a habilidade. Caráter é o que eu sou, vontade é o que eu quero e habilidade é o que eu sei. Então, a liderança eficaz é a junção desses 3 pilares, desses 3 pontos. É quando eu tenho habilidade, quando eu quero usar essa habilidade e quando eu posso usar essa habilidade. Isso é habilidade, isso é vontade, isso é caráter. Então, a liderança onde eu tenho caráter, onde eu tenho a vontade de liderar, mas não tenho habilidade, não é uma liderança eficaz. Vai ter fracasso porque eu não tenho habilidade para exercer aquela função ministerial. Você observa Jesus ele teve um período de preparação. O apóstolo Paulo era um homem instruído nas leis, instruído no conhecimento das escrituras, instruído nos costumes e idiomas daquela época. Muitas pessoas estão parando simplesmente porque não estão se preparando. Pregadores que não se preparam, pastores que não se aperfeiçoam, músicos que não melhoram e todas as outras funções da igreja que você possa imaginar. Então, na verdade, existe uma necessidade de preparação, de ler bons livros, de participar de bons treinamentos, de ouvir boas pregações, de ter um bom mentor, alguém que vai me ajudar. Existe a necessidade de eu melhorar as minhas habilidades específicas. Se eu sou músico, tenho que melhorar no meu instrumento. Se eu canto, tenho que melhorar na minha voz, na minha tonalidade. Se eu sou um pregador, melhorar na minha exposição bíblica. Mas também uma habilidade geral, a melhorar o meu conhecimento bíblico, melhorar a minha comunicação, melhorar as minhas áreas de que eu preciso do meu dia a dia, por exemplo, o meu carisma, as minhas emoções, a minha resolução de conflitos. Tudo isso são habilidades que eu preciso melhorar para exercer de forma eficaz a minha liderança. Então, esses podem ser 3 motivos que estão fazendo as pessoas desistirem do chamado. E é importante falar deles para que nós possamos estar atentos, para que nós também não venhamos amanhã desistir do chamado. Por quê? Por causa de algum desses problemas ou outros problemas. Ok? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.